Bom dia, pessoal, mais uma videoaula para a gente. O tema de hoje é o que é amplitude e frequência da passada. São conceitos bem simples, tá, pessoal? Então vamos no primeiro. O primeiro conceito é amplitude é a distância coberta em uma única passada da corrida. Ou seja, a cada passo que eu dou, ou a cada salto, lembrando que a corrida é uma sequência de saltos horizontais, por apresentar fase de apoio e suspensão, em cada distância coberta em uma passada é a amplitude da passada, ok? E a frequência tem a ver com o número de passadas que eu dou em um determinado período de tempo, normalmente num tempo fixo. Por exemplo, quantas passadas eu dou por segundo? 2 passadas e meia, 3 passadas e por aí vai, ok? Então vamos visualizar aqui na imagem. Relembrando aqui, pessoal, nós temos aqui, né, a fase de apoio, quando o atleta está no ar, a fase de suspensão, seguida de uma segunda fase de apoio, né? Lembrando que a fase de apoio ela é dividida em apoio, né, o apoio à frente, e no finalzinho dela a impulsão. Então a amplitude, pessoal, é essa distância em vermelho aqui, ó, essa linha vermelha. Essa aqui é a amplitude da passada, ou seja, é a distância entre duas fases de apoio, né? Eu posso considerar a distância entre duas fases de apoio à frente ou a distância entre duas fases de impulsão, tá? Aqui não vai interferir em nada não. Então essa distância coberta é a amplitude da passada. A gente pode ver na figura que a passada número 1, essa primeira passada, ela é um pouco maior, tem uma amplitude, né, ou é um pouco maior que a passada seguinte, tá bem? E a frequência de passada, pessoal, nessa imagem aqui a gente não consegue ver muito bem, mas suponhamos que deste ponto até o último ponto, ou da primeira imagem até a última imagem, passou-se 1 segundo. Logo, a frequência de passada foi 2, foi igual a 2, ou 2 passadas em 1 segundo, tá bem? O 1 segundo é a unidade de tempo mais usada, tá? Vamos deixar mais claro ainda, uma curiosidade, a gente fica até abismado aqui como é um atleta de alto rendimento. Então nós temos aqui os dados do Carl Lewis, né, famoso atleta ali do início dos anos 90, nós temos aqui os dados dele para a corrida dos 200 metros, tá bem? Então nós temos aqui a frequência de passadas, que seria, né, o número de passadas a cada segundo ou por segundo. Então, os estatísticos, né, eles colocaram a descrição a cada 50 metros, né, os primeiros 50 metros, qual foi a frequência, o número de passadas por segundo que o Carl Lewis deu nos primeiros 50, na próxima parcial de 50 e por aí vai, né? Ou seja, ele dividiu a corrida em 4 partes ou parciais de 50 metros. Então observe que, né, do bloco de partida ao final dos 50 metros, o Carl Lewis ele deu 4,18 passadas por segundo, né? É um absurdo. Imagine que em 1 segundo ele deu 4 passadas. Nos próximos 50 essa frequência aumentou para 4,39, abaixou um pouquinho e depois abaixou mais um pouco no final, ok? Então observe que a gente pode tirar uma média aqui acima de 4 passadas a cada segundo que o Carl Lewis deu na prova dos 200 metros. E do lado direito aqui nós temos a amplitude da passada em metros, tá? Na mesma lógica, a cada 50 metros. Então nos primeiros 50 metros o Carl Lewis deu 2,07, foi de 2,07 metros cada passada. Depois essa amplitude aumentou para 2,5, depois caiu um pouquinho para 2,45 e voltou a aumentar no final, ok? O padrão, pessoal, né, ao longo de uma corrida, os 200 metros não é tão claro, mas o padrão é um aumento da frequência com uma estabilização da mesma, seguido do aumento da amplitude, tá? Também com uma estabilização da mesma. Então tanto a frequência quanto a amplitude, elas tendem a aumentar e estabilizar ao longo da prova. E nós temos aqui o dado também, né, do Bolt, né, o famoso Usain Bolt,
E aqui, pessoal, esses dados são os dados da melhor prova de todos os tempos, né, do recorde mundial do Bolt, que ele fez em 9 segundos e 58, em Berlim, no Campeonato Mundial, em 2009. Então, aqui as parciais são de 20 em 20 metros, porque é uma prova de 100 metros rasos, tá bem? Então, nós temos aqui o intervalo de tempo, o tempo que ele gastou em cada trecho, o comprimento médio, né, da passada, e nós temos também a frequência média da passada. Tá? Então, observem o absurdo. Né? Nos primeiros 20 metros, o comprimento da passada foi de 1,78 e a amplitude foi de... desculpa, confundi meninos. A amplitude foi de 1,78 metros, né, 1,78 metros, e a frequência de passadas por segundo foi de 3,89. Okay? Então, observe que tanto a amplitude ela tende a aumentar, né, na verdade ela não tende, né, ela aumenta ao longo da prova. Observe que ele atinge nos 20 metros finais uma amplitude de 2,85 metros. Né, em uma única passada o Bolt cobriu 2,85. 2,85, pessoal, é o pé direito normalmente, né, padrão da casa, do apartamento, é padrão. Né? Do chão até o teto tem aproximadamente 2,90, 2,85, não chega a 3 metros. Tá? E a frequência, observe também que a frequência ela tende a aumentar. Por que a frequência é menor? Tanto a amplitude é menor no início, a frequência é menor? Porque está na fase de saída de bloco, na fase de aceleração, onde a frequência da passada ela predomina sobre a sua amplitude, né? Os valores. Então você tem muita frequência, muitos toques no solo, muitos impulsos no solo, né? Ou muitas fases de apoio e impulsão, né? Então ela também tende a aumentar ao longo da prova. E observe que ele consegue, a maior frequência foi aqui, né? Dos 20 aos 40 metros, que ele ainda está acelerando, lembra das fases? Né? Até 60 metros o atleta ainda está em fase de aceleração, tá bem? Então depois ela estabiliza, né, e diminui um pouco no final. Então esses aqui são os dados do Bolt, né, da melhor prova de 100 metros de todos os tempos, a gente pode dizer assim, pensando do ponto de vista de performance. Essa prova ela durou 9 segundos e 58 centésimos. Ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, aprendido um pouco mais, e até então a nossa próxima videoaula. Forte abraço a todos.